o banquete de Belsazar, no livro de Daniel, no capítulo 5. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, né? Que, como eu disse, vamos aprender junto a palavra de Deus, o que Deus tem para nós, né? Através da sua palavra, um ensinamento, né? Um alerta também, né? Porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, mas muitos, né, têm zombado disso, falado que não, mas como nós esperamos, né, o dia, sabemos que a certeza é a morte, também a volta de Jesus também é a certeza que nós temos. O banquete de Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bem-vindo na presença dos 1000. Havendo Belsazar aprovado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, olha só, do templo do Senhor, que estava em Jerusalém, para que bebessem com eles e o rei e seus grandes e suas mulheres e suas concubinas. Olha só, mandou trazer os vasos de ouro lá sagrado, coisa sagrada, né, da casa do Senhor, né? Tiraram lá do templo do Senhor para eles beberem, festejarem, né? Tipo assim, uma afronta contra Deus. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. Beberam neles o rei e seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, né? E sendo que aqueles vasos eram consagrados ao Senhor mesmo, eles não deram nenhum louvor. Versículo 4, versículo 5 diz: na mesma hora apareceu, né, dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal. Então, você vê, Deus, ele reage na hora e quando ele quer. Apareceu somente uma mão na parede, defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. Na caidura do palácio real, a parede. O rei via a parte da mão, né, que estava escrevendo. Ele via a parte da mão que estava escrevendo. Nisso ele tremeu de cima a baixo, falou: meu Deus, o que é? Não sei se ele falou meu Deus. Ele falou: o que é isso, né? Então aqui no versículo 6 diz assim: então mudou o seu semblante. Ele mudou, deve ter ficado bem branco, né? Do rei, e os seus pensamentos turbaram. Junto com seus lombos, relaxaram seus joelhos. Os joelhos dele batiam um no outro, de tanto assim que ele ficou amedrontado. Imagine só, você recebendo uma mensagem de Deus, uma mão aparece, né, uma mão misteriosa aparece e começa a escrever na parede, né, e você não sabe nem o que está escrito ali. E clamou o rei com força que introduzisse, né? Ele chamou ali, naquele momento, os astrólogos, os adivinhos, né? Os caldeus, os adivinhadores, né? Os sábios, para falar, para interpretar o que estava escrito ali, né? E ele não entendia, e só que eles foram lá com toda a sua sabedoria, astrologia, feitiçaria, né, e tudo mais eles não conseguiram interpretar, né, o que estava escrito ali. Veja bem, ele fez uma afronta contra Deus. Além de ele estar fazendo um banquete, ele trouxe vasos de ouro, vasos consagrados, tirados do templo, né? O
templo do Senhor. E ali eles festejaram aos deuses de pedra, de ferro, aos deuses de madeira, né? E não deu nenhum louvor a Deus, né? E ali bebiam e daquele jeito. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito, ele ficou muito perturbado. Seu semblante estava sobreexaltado, né? A rainha, né, pois mandou chamar, falou assim: olha, tem um homem aí que ele vive, que ele é sábio, que ele já interpretou muitas coisas, inclusive do rei Nabucodonosor, que era o pai de Belsazzar. E interessante que a história de Nabucodonosor ele bem conhecia, porém ele devia, né, diante do testemunho do pai que ele denunciou, ele devia, né, tomar como exemplo, porque olha só, aí mandou chamar ele. Portanto, achou neste Daniel o espírito excelente e a ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual pôs o nome de Belsazzar. Chame, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Aí ele chamou Daniel, daí Daniel começou a explicar. E aqui no versículo 18, deixa eu tomar um pouquinho de água consagrada, né? É isso aí, graças a Deus, né, irmão? Foi no meu conselho aí, né? A água saborosa, a água ungida, né? Em nome de Jesus. Uma aguinha, senão a gente não. Agora, né, ele foi introduzido, Daniel ali. Vou pular alguns versículos, senão se eu ler tudo aqui vai ficar muito. Mas se você quiser ler essa passagem bíblica, está em Daniel no capítulo 5. No versículo 18, né, Daniel respondeu, no versículo 17, Daniel respondeu e disse, na presença do eu, os teus dons, né, porque ele falou assim, ó, se você conseguir interpretar essas palavras que estão escritas ali na parede, eu te darei ouro, ele prometeu um monte de coisa, e o terceiro lugar no meu reino. E ele falou, não, todos os seus tesouros, seus presentes, seus dons, guarde tudo para você e dá para quem você achar que deve dar. Mas eu não quero nada não. Portanto, no entanto, eu vou ler o que está escrito ali. Interpretar, né? E por causa da sua grandeza, aqui ó, o rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grande glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam diante deles. O que ele queria, ele matava. E quem ele não queria, ele conservava em vida. E a quem ele queria, engrandecia. A quem ele não queria, ele abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, a soberba, né? A soberba dele se exaltou. Seu espírito endureceu e foi derrubado do trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens o seu coração e foi feito semelhante ao dos animais. Porque cresceu a soberba. E a sua morada foi com os jumentos, monteses, fizeram comer erva como bois, né? E tudo conforme Deus já tinha falado, aconteceu com ele. Deus tinha revelado através de Daniel e aconteceu com ele. E o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, quem quer constituí-lo sobre ele. E tu, Belsazzar, que és filho de Nabucodonosor, humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ou seja, Belsazzar era filho de Nabucodonosor, ele soube o que Deus fez
com Nabucodonosor, porque subiu a soberba. Mesmo assim, ele fez um pouquinho pior, né? Ou semelhante, né? E ele mesmo sabendo tudo que aconteceu, ele já devia, né, ter aprendido a lição. E levantaste contra o Senhor o céu, que trouxesse vasos da casa dele, e tu e teus grandes, tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles, e além disso deram louvores a deuses de prata, de ouro, e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a vida, né? Esses deuses que ele está falando aqui, que não sabe nada, que não vê, que não sabe, está escrito lá em Salmo, em toda a Bíblia está escrito, né? Que os deuses de madeira, de pedra, de ferro, né? Esses deuses, eles são deuses que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, e torna-se semelhante a ele aqueles que o adoram, todos aqueles que o adoram. Então nós devemos ter cuidado com esses deuses, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, como ele está dizendo aqui. Então dele foi enviada a parte da mão, escreveu está escrito. Agora sim, vem a interpretação de Daniel sobre o que a mão escreveu ali, né? Na parede. Então diz aqui, no versículo 25: este, pois, é o que está escrito que se escreveu, né? Foi Deus quem escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Essa é a interpretação daquilo que Mene, olha o que significa Mene. Essa palavra é diretamente para o rei Belzazar. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Acabou. O reino dele acabou. A outra palavra, tekel, pesaste, foste na balança e foi achado em falta, ou seja, ele foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Então mandou Belzazar que vestissem Daniel de púrpura, e que ele, apesar que ele, eu creio que ele não deve ter gostado muito da resposta, né? Mas ele já tinha prometido e ele tinha que cumprir. O primeiro era como um leão. Espera aí, eu passo um capítulo a mais. Daniel púrpura, ele pusessem numa cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite, Belzazar, foi morto Belzazar. Ele morreu naquela mesma noite. Rei dos caldeus, ele era rei dos caldeus. E Dário, do Medo-Persa, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. 62 anos ocupou Dário naquela época. Veja bem, essa passagem, eu li essa passagem pensando na festa do carnaval, a festa carnal dos nossos dias. Passando essa passagem bíblica para os nossos dias, nós temos aí todos os anos a festa do carnaval, né? Uma festa pagã, onde tem muitos zombadores, né? Zombadores que zombam da palavra de Deus, que zombam a respeito de Deus.
não todos, mas alguns. E também, né, uma festa assim exageradamente, né, desrespeitando a Deus. É uma festa pagã. E como naqueles dias, né, o Senhor, ele deu a Belzazar aquilo que ele, né, merecia, ele nestes dias, coisas que ele desagradou, também nessas festas Deus se agrada. É lamentável que durante esses dias algumas pessoas que às vezes já estão assim bem fracas na fé, né, se desviam, vão, como eles dizem, né, uma folia, e se esquecem da presença de Deus. Nos nossos dias é a mesma coisa, né? Esquecem da presença de Deus, esquecem daquilo que aprendeu de Deus, ou se existe um Deus, e se esquecem que Deus, ele tudo vê, ele tudo observa. Sim, chegará aquele dia, o grande dia, em que todos nós iremos prestar contas diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, porque o dia do juízo ele virá, nós não sabemos, né, o dia e nem a hora, e ele e o Senhor há de julgar os vivos e os mortos, aqueles que são e aqueles que não são. Deus, ele contempla cada um. No livro de 2 Pedro, nos fala da segunda vinda de Jesus, né? E o que está acontecendo nos nossos dias? Aqueles que proclamam a palavra de Deus estão dizendo: olha, aceita Jesus, porque breve ele virá, ele não tardará. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele voltará. O nosso Jesus, ele voltará, ele vai cumprir. E o dia do Senhor está próximo. Agora, quando uma pessoa, né, escarnece e acha que não é mentira, é bem difícil, mas nós vemos que nós, seres humanos, né, tem aquela convicção de que um dia a morte virá. Nós, seres humanos, também devemos ter a convicção e a certeza de que um dia Jesus virá. Ainda que nós não sejamos mortos, né? Mas que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor. E não é de qualquer jeito. É preciso se transformar. Nós somos todos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor nos dá a oportunidade de ser transformado pelo sangue de Jesus. A segunda vinda do Senhor Jesus, né? Aqui o apóstolo Pedro, ele diz que breve Jesus virá. E ele fala uma coisa aqui, essa palavra foi escrita há milhares de anos, e ela já tem se cumprido. Cada versículo, cada palavra tem se cumprido. Olha, eu amo a palavra de Deus porque ela se cumpre na nossa vida. E aqui o versículo 4 diz claramente, vamos ler aqui o versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, como nós vemos aí. Se você liga a televisão, você vê, né, as coisas que aparecem, você vê que a pessoa tem zombado de Deus, tem brincado com Deus, e não uma, mas um bocado de pessoas, mas não pertence a nós a julgar e nem falar alguma coisa, porque Deus tudo vê e tudo sabe. Só que nós que somos cristãos, que nós estamos firmes na fé, a gente sente assim um pouquinho, né? Por que faz isso, né? E dizendo, virão os escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha só, você já não ouviu? Isso aí minha avó falava faz tempo,
Meu avô falava, e desde o meu tataravô, que falava que Jesus estava para voltar, que estava breve, não voltou até hoje. É isso. Então está dizendo aqui, ó, é o que está dizendo aqui, que nós ouvimos isso, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais, olha aqui que eu acabei de falar, dormiram, todas as coisas permanecem como desde os princípios da criação, porque voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo, então coberto de águas pelo dilúvio. Ele citou o dilúvio, porque nós devemos sempre lembrar que Noé pregou durante 200 anos: olha, vamos entrar na arca, né? E nós somos cristãos, nós estamos sempre convidando, né? Olha, vamos aceitar Jesus, vem até Jesus. Hoje a arca é Jesus. Então, naquela época do dilúvio, o Noé chamava: vamos entrar na arca. Ele pregou durante 200 anos. Veio o dilúvio e acabou com tudo. Tudo acabou. Todos morreram, ficaram todos imersos nas águas. Amém? Então, nós vemos que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E naquela época, Deus fez um arco-íris, uma aliança com o homem, dizendo que nunca mais Ele iria terminar o mundo em águas. Mas nós sabemos que Deus tem outros poderes, né? E nunca mais Ele ia terminar em água. Mas a sua promessa, ela continua e permanece. Breve Jesus virá. Breve chegará o grande dia, né? Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Ou seja, o dia do juízo final chegará, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas nós vemos que está se cumprindo, né? As coisas que irão anteceder antes da volta de Jesus. Muitas coisas já têm acontecido. Uma das coisas que Deus, dos sinais que Deus deu para que quando estiver perto da sua volta, é sobre que o Senhor disse que quando a ciência se multiplicar, né? Olha aí, nós vemos como a ciência tem se multiplicado nos nossos dias. Então é mais um sinal da volta de Jesus. Terremotos, guerras, rumores de guerras, tudo isso é o que está antecedendo a volta de Jesus, o dia do grande juízo final. Então, que nós possamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 16 diz: como também todas as suas epístolas. É o 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, que dantes guardai-vos o engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, o Senhor está dizendo assim: antes crescer na graça, no conhecimento, né, de Cristo. Nós possamos estar crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, para ficar cada dia mais preparado para a volta
do Senhor Jesus, a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui ele continua, né, na Epístola de João, o Senhor, ele continua aqui escrevendo para nós, para os nossos dias, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar-nos. Então tem que haver uma confissão para a transformação de cada pessoa. E nós devemos pregar o Evangelho e dizer que Jesus está breve, o dia do juízo está perto, que nós possamos estar preparados para encontrar, porque está perto, né? E prova disso é que a palavra do Senhor diz que nós devemos pregar a palavra do Senhor no tempo e fora de tempo, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Eu esqueci de ver onde está escrito que nos últimos dias, né, o Senhor, quando o Senhor virá, né, nós iremos. Ele quer que todos tenham ouvido a palavra de Deus, que todos tenham a oportunidade de aceitar a Jesus, que todos tenham a oportunidade de ser transformados por Jesus. Aqui no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, está escrito assim: que pregues a palavra. O Senhor está mandando nós pregar a palavra. E tem vários versículos que diz isso. Antes do tempo e fora do tempo. Retaguardas, repreendas e exorte com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, além de você pregar, dá um ensinamento de como o Senhor quer que nós vivamos em santidade, para andar nos caminhos do Senhor, né? E o carnaval, que eu estava dizendo sobre o carnaval, a palavra do Senhor diz, né, que aqui no livro de Gálatas diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a festa do carnaval é uma festa carnal, que dá vazão. Eles falam, estão livres, a liberdade, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que façais o que quereis. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, a quais são, olha as obras da carne, olha as obras da carne: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Vamos ver agora aqui, em Gálatas capítulo 5, o versículo 22, o fruto do Espírito. Como que Deus quer que o ser humano haja, que o ser humano chega. Porque pensa bem, como Deus quer o nosso bem. Se a pessoa vive na idolatria, na feitiçaria, na impureza, na inimizade, né, nas obras da carne, adultério, ela nunca é feliz, está sempre perturbada, sempre com angústia, com problema, né? Sempre sofrendo, né? Então Deus não quer ver o homem sofrendo. Deus quer ver o homem, a mulher transformado, né, pelo seu Espírito Amém. Santo.
E aqui no versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificam a carne, né? Às vezes a pessoa que está em Cristo, né? Vem o velho homem querer transformar, mudar aquela situação de transformação, eles crucificam, né? A gente tem que entrar em oração e plantar o desejo carnal, as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito e andarmos também em Espírito, não sejamos cobiçosos e vangloriosos. Ora, a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Quem quer, aceita, e isso vai ocorrer na vida do cidadão. E quem não quer, vai acontecer do mesmo jeito, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E ela não tem... Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Então a palavra naturalmente ela vai se cumprir em nosso meio. Aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho. 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios, não, é 1 Coríntios capítulo 6. Está escrito assim, a palavra de Deus. Como eu disse, eu não sou pregador, eu sou mensageiro da palavra. Não sabeis os injustos, não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esta é a palavra. Por exemplo, se você fala alguma coisa para um tipo de pessoa dessa, vai falar que a gente está com preconceito. Mas não é um preconceito, não é preconceito. Nós queremos que essa pessoa chegue à conclusão de que está no caminho errado. Nós não temos preconceito, nós amamos o pecador. É como Deus, Jesus Cristo, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, ele aborrece. Então nós não somos contra o pecado do homem, né? Porque todo homem peca, mas aquela pessoa que vive constantemente naquela, né? É porque está cego espiritualmente. E a intenção de nós que somos cristãos é levar a palavra genuína para que aquela pessoa chegue ao ponto de se converter através da palavra de Deus. Aí vem a palavra mais dura, né? É os que vão ficar de fora no grande dia, no dia do juízo final. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, o homem é livre, ele pode fazer todas as coisas, tudo que ele quiser, se quiser até, né, qualquer coisa, mas nem tudo convém. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós não podemos deixar dominar, muitas vezes, a nossa vontade da carne, de errar. É um outro versículo que eu queria ler, mas eu vou deixar para ler na próxima semana, porque eu acho que já falei bastante e sei que o Senhor, ele falará mais em cada coração, porque o Senhor, ele é fiel e verdadeiro. Já me perguntaram sobre uma polêmica, né, que está aí nas redes sociais, uma cantora, né, que pregou a palavra de Deus no meio do carnaval. O que eu acho disso? Eu acho que se, por exemplo, se Deus mandasse alguém, né, por exemplo, eu
se ele mandasse eu ir lá no meio do carnaval pregar a palavra de Deus, eu ia ficar constrangida, eu ia ficar deslocada. Eu creio que eu não ia ter coragem de ir. E como muitos que eu conheço, não iria de jeito nenhum. Mas Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. E a palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Se aquela artista, né, aquela cantora falou que o Apocalipse está breve para voltar, né, que ela quis dizer que o grande dia, o dia do juízo final está próximo para chegar, que você tem que se converter, tem que ser chegar. Ela disse, até citou um versículo da Bíblia, Isaías capítulo 6, se eu não me engano, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, busque ao Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor virá como relâmpago, né? Ele virá como um ladrão, que você não conta, não sabe a hora que ele vai chegar, mas ele vai chegar. É como a morte, você não sabe a hora que ela vai chegar, mas ela vai chegar. Então, a volta do Senhor, o grande dia, o dia do juízo final, ele chegará. O dia da tribulação também chegará e está breve. E ela anunciou isso, simplesmente isso, que muitos de nós cristãos não teríamos coragem de subir no púlpito numa festa pagã, né? Uma festa pagã, você não teria coragem de chegar lá e pregar essa palavra, e ela teve, ela foi bem corajosa. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e que Deus seja louvado, e que essa palavra penetre em cada coração, que você consiga meditar nas palavras do Senhor e abrir seu coração e entregar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor diz lá no livro de Romanos, com a boca se faz confissão, quer ver? Deixa eu ler aqui. Com a boca se faz confissão para a salvação. Você vai ter aqui em Romanos capítulo 10, se eu não me engano, 10, acho que 10. Visto que com o coração, seu coração, a palavra penetrou no seu coração, entrou no seu coração, então você está crendo. Então está dizendo aqui, visto com o coração, se crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a salvação. Por isso, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e dê o Senhor tudo mais fará. Mas é muito difícil largar isso. A partir do momento que você entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida, né? Confesse com a tua boca e crê no teu coração, a partir desse momento o Senhor faz a obra. A obra é do Espírito Santo. Eu estou falando aqui a palavra de Deus, mas quem sou eu para convencer alguém a se converter, né? É o Espírito Santo de Deus que penetra no seu coração, e você aceita Jesus e seja transformado pela palavra. Amém? Deus abençoe a cada um. Amém, graças a Deus.